Olá, olha eu aqui de novo. Para quem não me conhece, eu me identifico como JBS. E como eu prometi no vídeo anterior, prometi que estaria fazendo um outro vídeo a respeito da salvação sem mistura. Eu disse que muitos argumentam a salvação da sua maneira, mas eu estarei agora, através desse vídeo, falando sobre a salvação bíblica, a verdadeira salvação. E a salvação, Deus oferece-nos a salvação através de Jesus Cristo, o seu Filho, qual Ele enviou. A Bíblia diz em Mateus 1:21, é o primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 21. Está escrito assim: ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Temos também em Atos, capítulo 4, versículo 12, o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Salvação significa que recebemos vida eterna se tivermos uma relação pessoal com Deus. A Bíblia diz lá em João 17:3, se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode contemplar isto escrito: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. João 3,16, ele fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só há um caminho para a salvação, e não é um caminho fácil. A Bíblia diz em Mateus 7, 13 e 14, diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Então observamos aí que a salvação não é um caminho fácil, né? Como nós lemos aqui na referência bíblica. O caminho da salvação é um caminho que exige esforço, né? A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força. Então, para chegarmos à salvação, a sermos salvos, a entrarmos um dia no céu, porque nós lemos aqui que salvação é vida eterna, né? O que seria essa vida eterna? Eu não sei se vocês lembram, acredito que alguns que estão ouvindo e vendo este vídeo têm o conhecimento dessa realidade bíblica, escrita lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, né? Nós observamos ali no Jardim do Éden um casal, o primeiro homem e a primeira mulher existente, né? Deus, nós conhecemos que criou o primeiro homem do pó da terra, fez um boneco, como diz a Bíblia, e soprou nele o fôlego de vida, né? Assim Deus formou o primeiro homem, e a primeira mulher, nos relata a Bíblia que através da costela, ou de uma das costelas desse primeiro homem, Deus deu-lhe um adjuntor, uma companheira, cuja mulher formada dessa costela foi chamada de Eva. E o casal vivia feliz ali no Jardim do Éden, até transgredir ou desobedecer uma exigência de Deus.
Deus disse ao casal que de todos os frutos das árvores do jardim podiam comer, podiam usufruir, se alimentar, exceto do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E Deus falou: no dia que comerdes desse fruto morrereis. Até então não havia morte. O casal não envelhecia, seu corpo não ficava debilitado de forma nenhuma. Independente dos anos que viessem a viver, que vivessem, eles não sofriam dano algum em seu corpo, em sua matéria. Mas Deus falou: olha, o dia que comer desse fruto morrereis. E nós sabemos que o casal, persuadido por uma serpente, comeu do fruto, de forma que Deus os sentenciou a ambos a morte, amaldiçoou a terra, a serpente, até mesmo o homem. E aí passou a existir a morte, né? Porque o apóstolo Paulo, ele diz assim: porque pelo um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado gerou a morte, e a morte passou a todos os homens. Em Romanos 3:23 diz: todos pecaram e se afastaram de Deus. Então a morte, ela surgiu a partir daí, a partir do ato de desobediência a Deus pelo casal. Ele disse: dia que comeres morrereis. Agora nós vemos aqui que Jesus, ele veio nos restituir através de um sacrifício que esse efetuou numa cruz, chamado sacrifício expiatório, e de uma morte chamada morte vicária. Através deste ato, Jesus veio dar de volta a mim e a você o que Adão, o que Eva perdera no Éden, que seria a vida eterna, o viver para sempre, viver sempre e viver eternamente. Então salvação é vida eterna, ou seja, você vai viver para nunca mais morrer, juntamente com Deus, um dia no céu. Observe que essa salvação, ela não vem por mérito seu, nem meu, a mim ou a você, ou por obras, boas obras que venhamos a praticar. Paulo diz assim: não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então a salvação vem à humanidade toda, a todos os homens, como diz Tito, né, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela vem unicamente pela obra expiatória de Cristo na cruz, pelos méritos de Cristo, é que nós somos salvos. Louvado seja Deus por isso. A salvação não se pode ganhar, né? Diz que é um dom de Deus. A Bíblia diz em Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Presta atenção. Então está bem claro que o versículo diz a nós, certo? Que a salvação, ela é um dom de Deus, ela é um presente de Deus para mim e para a sua vida. Nem eu nem você, por mais que venhamos a praticar boas obras, as boas obras que venhamos a praticar serão suficientes para sermos salvos, né? Mérito também não nos garante salvação, mas a salvação, como diz a Bíblia, é presente de Deus para todos os homens. Quando aceitamos o Evangelho, recebemos a salvação, né? E arrependemos-nos dos nossos pecados. A Bíblia diz através, se eu não me engano, do apóstolo Pedro, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença de Deus. Arrependimento significa mudança de comportamento, ou seja, quando eu e você decidimos mudar o nosso comportamento perante Deus, a nossa conduta, a nossa postura, né? Quando reconhecemos em nossa conduta, em nosso comportamento, que ele é errado, que ela é errada perante Deus, que Deus não está se agradando dele ou dela, desse comportamento, dessa conduta, e nos arrependemos, ou seja,
decidimos mudar o nosso comportamento através de termos fé em Jesus para a nossa salvação, somos perdoados, somos salvos, né? Arrependimento significa mudança de comportamento. Então, observamos aqui o que diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 e 38. Diz assim: E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Receber a salvação é simples, direto, pessoal e público. A Bíblia diz em Romanos 10, capítulo 10, versículos 8 a 10, diz assim: Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Meu amigo, minha amiga, você que está à escuta da minha voz através deste vídeo, do áudio deste vídeo, eu quero comunicar a você o seguinte: olha, a salvação se estende a você, não é por seu merecimento. Você não tem merecimento dessa salvação, eu também não tenho. Nós somos pecadores genéticos, hereditários, né? Como disse o salmista Davi: em pecado me concebeu minha mãe. Mas observe que o amor de Deus é chamado de amor ágape. O que seria amor ágape? Seria amor sacrificial. É muito fácil um ser humano dizer ao outro: eu te amo. Mas provar esse amor é difícil. Nem todos provam. Mas Deus disse que nos amava. De tal maneira que nos amou, que mandou seu Filho unigênito, que diz a Bíblia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos enviou seu Filho, através do útero de uma virgem chamada Maria, a vir a este mundo para sofrer vitupérios, humilhações, afrontas, zombarias, escárnios, né? Uma morte chamada morte maldita, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus se fez maldito, sendo esse crucificado no madeiro, numa cruz, a fim de que eu e você nos tornássemos benditos do Senhor. Louvado seja Deus.